Bom, meu nome é Flávia Lapa. Eu moro em Joinville, mas eu sou natural do Blumenau. Eu sou, além de artista plástica e visual, eu sou médica. E eu uso essa parte do meu trabalho como médica na temática do meu trabalho como artista, que pareceu ser uma necessidade, assim, no meu dia a dia do consultório, tentar tocar minhas pacientes de uma outra forma, além de só trazer, assim, soluções da parte mais científica e prática. Eu sempre gostei de arte, então é uma coisa natural, até por parte da minha família. Minha mãe era professora de português e literatura, então a arte é uma coisa presente na minha vida e na minha casa, assim. E eu tinha alguns talentos infantis, assim, de desenho e também de dança, então a arte era bem presente na minha educação, música também, mas o desenho e a pintura, até pela minha personalidade, talvez mais um pouco introspectiva, que se destacaram mais, assim. Eu comecei a trabalhar com arte faz poucos anos, e talvez a maturidade já da minha vida profissional e ter paciência e ter uma outra estrutura que me desse sustento fizeram da minha transição para arte muito suave, sem ter muitos problemas, assim. Eu comecei fazendo aula de pintura em tela, porque eu desenhava e fazia aquarela, mas eu não sabia muito bem a dinâmica de um desenho e uma pintura maiores, assim, então eu comecei fazendo aula de pintura por isso. E com a minha professora de pintura, que foi minha mentora no início, que é a Denise Schlickman, ela me introduziu ao mundo da arte e as associações, então foi com ela que eu consegui ir conhecendo as outras pessoas. Então é sempre bom a gente ter alguém que ajude a gente no início, né? Nem tudo é referência direta à obra, né? Algumas coisas são só conhecimento pessoal e a gente aplica de outras formas, assim. Mas eu admiro muito o trabalho da Louise Bourgeois e também da Gabriele Minter. A Gabriele Minter é uma artista do modernismo e ela foi bem à frente do seu tempo e falou sobre questões da mulher e das coisas que são permitidas e proibidas para ela naquela época, que era muito pior, né? E eu trago um pouco isso do universo feminino nas minhas obras. Então essas duas artistas, elas têm grande influência para mim. Acho que foi uma espectadora dizer que a obra a tocou e que aquilo fez sentido na vida dela, que uma questão ou outra que foram abordadas ali eram questões pessoais e que aquilo ali ajudou ela a refletir sobre isso, que são os seus próprios problemas, né? A maioria das das obras, elas são pinturas em acrílico, que é basicamente o que eu mais produzo, só que eu trago também aqui objetos que compõem e diversificam, né, a experiência do espectador. Essa exposição, ela se chama Peitos, e o objetivo dela é desmistificar essa parte do corpo feminino que às vezes é tida como pudenda, como questão de vergonha, com às vezes uma aparência que não é aquilo que a pessoa imaginou, talvez pela mídia que influencie de uma forma assim mais visual, aquela necessidade de mesmo se mostrar de um jeito que não se é. Então, essas questões de desmistificar mesmo o peito feminino, até no sentido de dar valor a uma parte do corpo que pode às vezes ter doença, que às vezes serve, né, que é o objetivo do peito, que é amamentar, e às vezes isso não parece ser o foco principal quando a gente pensa nessa parte do corpo específica. Eu acho que meninas e mulheres de todas as idades, elas vão se identificar com muitas das obras, mas sabe que não só as mulheres, essa é uma obra que é uma coleção de obras que ela às vezes desperta algum sentido também nos homens, de lembrar as suas mulheres do seu convívio que elas precisam se cuidar, que
O peito não é só essa coisa mais assim sensual, que que tem questões de respeito, que tem questões relacionadas ao check-up anual, a fazer exames. Então, meninas se identificam, mas às vezes os homens saem aprendendo coisas novas. Sobre novos projetos, eu falo porque eu tenho um curador aqui comigo, que é o Mark, e a gente está focando numa área mais específica relacionada ao câncer. Então, uma coisa que eu vou trazer mais presente na minha próxima série, assim, né? E é um pouquinho de surpresa também. Além de ser artista, eu também sou consumidora de arte, então a gente acaba tendo uma bagagem, assim, de coisas que nos influenciaram e nos tocaram. Então, eu escolho baseado no meu sentimento, em conjunto com uma harmonia do que eu quero passar pro meu público, assim. Miniaturas, e aí não digitais, eu faço tudo manual. E aí eu amplio elas e levo para tela, né? Então eu não uso nenhum material digital ainda, né? Eu acho que é uma coisa que não vai poder fugir muito no futuro, mas eu sempre faço miniaturas e esboços. Os objetos, eles dependem do que eu quero falar, porque eu às vezes tenho que fazer encomendas de objetos específicos, eu tenho que procurar a venda em algum lugar. Eu não faço materiais, até então, eu não faço materiais do zero com, por exemplo, massa, né? Então, as minhas composições de objetos, elas são criadas a partir de uma coisa que não era aquilo e que se transformou naquilo. Primeiro vem a ideia de uma coisa que eu gostaria de dizer, né, que eu acho que alguém possa se sentir tocado com aquilo como eu. Depois eu procuro para ver se esse objeto ou uma parte dele existe, para eu depois fazer a construção. Então, às vezes o objeto não era nada a ver, por exemplo, uma camiseta, né? E aí ela vai criando corpo e significado a partir do que eu queria dizer primeiro. A exposição Peitos, ela vai ter a sua abertura no dia 3 de julho e ela fica em cartaz até dia 24 de agosto. Eu convido todos a virem visitar, não só a minha exposição, como a de todos os outros artistas, que eu tenho certeza que vai estar maravilhoso. E muito obrigada.